Olá, pessoal. Este é o dia, né, que o Senhor preparou para nós. E com certeza, bênçãos muito grandiosas estarão sobre as nossas vidas, sobre a vida do seu povo, porque Deus, Ele tem o melhor para todos nós. Vamos lá para o nosso estudo de hoje? Nós observamos anteriormente que passa o tempo, pessoas morrem, mas as lutas continuam através dos familiares e pessoas influentes que tentam obter vantagens pessoal. Davi, mesmo com a morte de Saul, continua sendo alvo das ações da sua família, influenciados aí por um líder do exército de Saul, como vimos, né, o Abner. E citamos até no verso 1, né, do capítulo 8, que nos trouxe um alerta para as nossas vidas sobre a ação do nosso inimigo maior, Satanás, que constantemente, a todo instante, ele tenta nos desviar dos caminhos do Senhor. Por isso devemos permanecer sempre vigilantes. Hoje nós vamos observar dos versos 2 a 5 e vemos a citação aí da linhagem de Davi. Observe, enquanto estava em Hebrom, Davi teve filhos. O seu primogênito era Amnon, filho de Aioná, de Jezreel. O segundo, Quileade, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Vemos citados aí o relacionamento de Davi com várias esposas e concubinas. Isso era uma prática comum entre os reis e líderes do Antigo Testamento. Mas esta prática ela teve suas consequências, principalmente para o povo de Deus. Devemos entender que não era um mandato de Deus, e sim uma prática cultural da época, permitida e gerenciada dentro de um contexto de dureza de coração ou uma adaptação a um mundo pecaminoso. Queriam se comparar, né, com outros reis de outros povos que não tinham aliança com Deus. Lá em Deuteronômio, no livro das leis de Deus, escrito por Moisés, no capítulo 17, no verso 17, nos diz assim: ele não deverá tomar para si mulheres, caso contrário, seu coração se desviará. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Se observarmos o contexto lá de Deuteronômio, veremos que eram esses direcionamentos de Deus para a vida dos reis da época, para não desviarem dos propósitos do Senhor e serem exemplo para as pessoas. Mas, infelizmente, observando o desejo de um coração corrupto, eles caíam nesta prática pecaminosa. Para obter alianças políticas, poder, casamentos eram frequentemente usados para firmar alianças políticas entre os reinos e tribos. Tomar esposa de casas rivais, como a de Saul, era uma maneira de consolidar o poder e demonstrar soberania. Era aceita culturalmente, e para um rei ter muitos filhos com diferentes mulheres garantia ali a continuidade da sua linhagem e fortalecia o seu reino. Alguns estudiosos eles interpretam que Davi assumiu a responsabilidade de proteger e sustentar estas mulheres, um costume da época para evitar que ficassem desamparadas ou na prostituição. Outra desculpa que não era aceita por Deus. Tinha muitas formas de ajudar as pessoas sem adentrar por estas práticas pecaminosas. Mas, como não era uma prática aprovada por Deus, houve consequências espirituais e pessoais. E apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi não foi perfeito. A Bíblia registra que o profeta Natã até advertiu Davi em suas ações, incluindo a poligamia e o adultério com Betseba. Não agradando a Deus ali essa prática dele, traria consequências severas, né, como conflitos familiares, a divisão do reino. A Bíblia narra que após esse pecado aí com Betseba, Davi parou de aumentar o seu harém, o que sugere um arrependimento de ter adotado o comportamento de reis pagãos em vez de seguir o padrão original de uma só pessoa, de uma só esposa, né?
No decorrer dos nossos estudos, daqui para frente, nós vamos passar por essa história envolvendo Davi e Betseba. Aí nós estaremos observando essa passagem também. Não podemos aqui generalizar as coisas e dizer que todos os servos de Deus no passado agiam desta forma, ou que foram somente os reis que agiram assim para obter poder. Não, é assim que aconteceu. E quero aqui me valer de um comentário de estudos acadêmicos do licenciado Felipe, que esteve conosco recentemente, que diz assim: a lei de Deus revelada no Sinai expressava um padrão fundamental e impunha limites rigorosos aos reis para evitar a tirania e a apostasia. Contudo, homens de inegável relevância para a fundação da fé judaico-cristã, como Abraão, Jacó, Davi e Salomão, envolveram-se deliberadamente em relacionamentos poligâmicos e na instituição do concubinato. Em contrapartida absoluta a essa tendência de assimilação cultural, outras pessoas de igual ou maior estatura espiritual e histórica, como Adão, Noé, Isaac e Moisés, mantiveram ali uniões estritamente monogâmicas. Essas informações deles foram retiradas de estudos de historiadores. Mas o que interessa aqui é que não é apenas por causa do poder, como foi o caso de Abraão, por exemplo, que tinha uma mulher estéril e a sua própria esposa lhe entregou a sua serva para ser sua concubina e gerar filhos. Ele poderia ter rejeitado e afirmar que em sua dependência em Deus, né, e estaria guardando a promessa de Deus, mas ele se entregou aos conselhos da sua esposa e aos desejos do seu coração. E também podemos observar que muitos permaneceram fiéis e não buscaram se corromper, dando ouvido às práticas mundanas. Trazendo isso para a nossa realidade, né, no caso do Brasil, nossa lei ela não permite tal prática. E então não vemos assim isso acontecendo no nosso meio. Quando pesquisamos, nós temos conhecimento que em vários países a poligamia é legal ou culturalmente aceita. Países localizados principalmente ali na África ou no Oriente Médio. Mas há algumas restrições para tal situação. Por exemplo, tem que observar a condição financeira, nas quais é limitada a pessoas com maior poder aquisitivo, para essa pessoa ter condições de sustentar famílias. Ou então, um caso consensual, no qual tem esse consentimento formal da esposa, né? A esposa consentir que o marido tenha uma outra esposa. Ou ainda culturalmente, visando apoiar órfãos e viúvas em locais de alto índice de mortalidade masculina. Não é objetivo meu aqui ficar tecendo comentários ou afirmações de que eles estão certos ou errados, se são justos ou não são justos em suas ações. O objetivo do nosso estudo é trazer à mente o que a palavra de Deus nos afirma sobre isso. E diante da citação de Deuteronômio 17, entendo que aqueles que são servos de Deus e cometem esta prática estão em desacordo com a lei do Senhor e estarão sujeitos à justiça, que será aplicada no momento oportuno. Falo isso, pois vemos na Bíblia a ação de Deus na vida daqueles que cometem essa tal prática. E para encerrarmos aqui, eu penso que não cabe a nós o julgamento, e sim a Deus, pois somos falhos e pecadores. Jesus mesmo disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O homem, ele não foi criado para viver só. Por isso Deus criou a mulher, que seria sua ajudadora. Lembre-se lá que ele criou a mulher, uma mulher, tirou de uma costela do Adão. Se fosse da vontade de Deus em ter duas, Deus tiraria outro pedaço e faria outra mulher para ficar duas. Mas não, é uma ajudadora. Que possamos nos atentar para isso, né? E não cairmos na cilada do diabo, que tenta constantemente nos levar por caminhos tão tortuosos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você seja bênção no seu lar e no lar das suas famílias. Amém? Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.